Bom, então vamos continuar aqui falando sobre conjuntos, né? E agora vamos falar sobre a igualdade de conjuntos. Alguns livros falam, né, sobre o axioma da extensão, certo? É esse axioma que vai falar sobre a igualdade de conjuntos. Bom, e o que é que diz o axioma da extensão? Tá aí. Dois conjuntos são iguais se somente se possuem os mesmos elementos. Ou seja, se você tem um conjunto A e um conjunto B, eles serão iguais se todo elemento de A também for elemento de B e se todos os elementos de B também forem elementos de A. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e eu tenho aqui o conjunto 3, 1, 2, 4, 5. Será que esses dois conjuntos são iguais? Vamos ver. O número 1 é elemento desse conjunto? Sim, está aqui. O número 2 é elemento desse conjunto? Sim. O número 3 também. O número 4 também. E o número 5 também. Tem algum elemento desse conjunto que não pertence ao segundo? Não. Tem algum elemento do segundo que não pertence ao primeiro? Também não. Então esses dois conjuntos são iguais. Certo? E aí uma coisa que já decorre diretamente desta relação, né, de igualdade do axioma da extensão é que não existe ordem entre os elementos de um conjunto. Então você pode trocar a ordem dos elementos de um conjunto e o conjunto permanecerá o mesmo, tá ok? Imagine agora que eu tenho o seguinte conjunto: 1, 2, 3, e aqui eu tenho 1, 1, 1, 2, 3, 3. Será que esses dois conjuntos são iguais? Vamos ver. O número 1 pertence a esse conjunto? Sim. O número 2 pertence a esse conjunto? Também. O número 3 pertence? Pertence também. Vamos ver da direita para a esquerda. O número 1 pertence ao primeiro conjunto? Sim. O número 1 pertence ao primeiro conjunto? Sim. O número 1 também. O número 2 também está aqui. O número 3 também pertence. O número 3 também pertence. Então, todo elemento do primeiro conjunto é elemento do segundo. E todo elemento do segundo também é elemento do primeiro. Então, esses dois conjuntos são iguais. Ou seja, além deste fato de que a ordem não influencia, certo, na formação do conjunto, podemos, né, mas não é aconselhável, podemos repetir os elementos de um conjunto, que o conjunto não será alterado. Ou seja, não adianta você escrever 4, 5, porque esse conjunto aqui só vai ter, na verdade, 3 elementos. O número 1, o número 4 e o número 5. Certo? Não adianta você ficar repetindo elementos que você não estará criando novos elementos. Tá ok? Então, este conjunto aqui, na verdade, ele possui quantos elementos? 3. O número 1, o número 4 e o número 5. Isso é o que diz o axioma da extensão, ou seja, a relação da igualdade de conjuntos. Tá ok? Bom, então, para que dois conjuntos não sejam iguais, o que é que tem que acontecer? Então, por exemplo, deixa eu lhe mostrar um exemplo. Digamos que eu tenho aqui o conjunto A, 1, 3, 4. E aqui o conjunto B, 1, 3, 4, 5. Esses conjuntos são iguais? Não, eles são diferentes. Por quê? Porque existe um elemento em B que não é elemento de A. Então, para que dois conjuntos não sejam iguais, você tem que ter algum elemento em A que não pertença a B ou algum elemento em B que não pertença a A. Apenas desta forma ocorrerá o caso de A e B não serem conjuntos o quê? Iguais, beleza? Bom, vamos falar agora nas formas de representação dos conjuntos. Formas de representação. Basicamente são 3 formas que podemos representar um conjunto, certo? Nós já aprendemos uma delas, né, que nós já utilizamos aqui nesta aula, que é a representação por extensão. Então, a representação por extensão é o seguinte: você abre chaves, enumera os seus elementos, digamos 1, 2, chave 3, chave 4 e fecha chaves. Então, aqui está o meu conjunto A. Eu gosto muito desta forma de representação porque fica bem explícito aqui quem são os seus elementos. Está aqui o número 1, que pertence a A. O número 2 também pertence a A. Chave 3, chave pertence a A.
e o número 4 pertence a A. Qualquer outra coisa, como nós já comentamos, não pertence a A. Só que veja, algumas vezes é bem difícil escrever quais são todos os elementos de um conjunto, certo? Por quê? Por vários motivos. Às vezes o conjunto tem muitos elementos, ou você até nem sabe quais são todos os seus elementos. E aí, neste caso, é muito importante a chamada representação por compreensão. Então, nesta representação por compreensão, nós não listamos todos os elementos. Nós representamos o conjunto através de uma propriedade específica dos seus elementos. Digamos que eu tenho aqui um conjunto formado pelas capitais das cidades brasileiras, dos estados brasileiros. Eu tenho aqui Recife, Fortaleza, Manaus e assim por diante. E aí ia me dar um trabalho imenso escrever todos esses elementos. Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso representar esse conjunto através de uma propriedade. Como é que eu vou fazer? Você abre chaves, coloca aqui um chamado elemento genérico, certo? Então, elemento genérico, pode ser qualquer letra, certo? E aí, depois desse tracinho que a gente chama de tal que, certo? Você vai escrever a propriedade dos elementos desse conjunto. Então, a gente lê assim: o conjunto A é formado pelos elementos X, tais que, certo? Aí agora coloca a propriedade específica desses elementos. Tais que X é capital de estado brasileiro. Certo? E aí, a gente já facilmente pode dizer se um elemento é ou não elemento de A. Por exemplo, São Paulo é elemento de A? Sim. São Paulo é elemento de A, porque São Paulo é capital do estado brasileiro. Beleza? Belém. Belém é elemento de A? Sim, porque Belém é capital de um estado brasileiro. Certo? Petrópolis é elemento de A? Não, porque Petrópolis não é capital de estado brasileiro. Então, desta forma, a gente definiu bem o conjunto A. A gente sabe quem é elemento de A e quem não é elemento de A, certo? A gente utiliza muito essa representação por compreensão para intervalos em matemática. Por exemplo, imagine que eu quero escrever todos os números que são maiores que 2 e menores ou iguais a 5, certo? Então, como é que a gente representa esse conjunto? Digamos aqui que é o conjunto A. Então, a gente coloca aqui o elemento genérico, x. Como eu estou interessado em números reais, né, todos os números de 2 a 5, então você coloca aqui que x é um elemento dos números reais, pertence ao conjunto dos números reais, tais que, então tem que ser maior que 2 e menor ou igual a 5. Então você não precisa, até porque você não tem nem como escrever todos os elementos desse intervalo. Então você escreve por compreensão, certo? Então, por exemplo, o número 3 pertence a A? Sim, porque o número 3 está aqui nesse intervalo. O número 2 pertence a A? Não, porque nesse conjunto os números têm que ser maiores que 2, e 2 não é maior que 2. O número 6 pertence a A? Não. Agora o número 5 pertence. O número 4,7 também pertence. Ok? Então, esta é a chamada representação por compreensão. Ok? Por fim, vamos falar na representação por diagramação. Vocês conhecem bem esta representação. É aquela que você desenha uma linha, uma curva fechada simples, né, uma curva fechada não entrelaçada, e aqui dentro você coloca todos os seus elementos. Você coloca os seus elementos com um pontinho, certo? O número 1, o número 2, o número 3 e aqui o número -5. Então esse conjunto A, ele é formado pelos números 1, 2, 3 e -5. Beleza? Então esta é a chamada representação por diagramação. Utilizamos muito esses diagramas, né, que são chamados diagramas de Euler-Venn, certo? Utilizamos muito esses diagramas também em raciocínio lógico,
né, lá nos problemas de diagramas, tá ok? Então, no diagrama de Euler-Venn, você simplesmente desenha uma linha e aí enumera aqui os seus elementos dentro desta curva, tá ok? Então ficamos por aqui, daqui a pouco nós voltamos.